Olá, meu nome é Antônio Carlos Soares, eu sou um dos cofundadores do Hanhanit e esse é mais um episódio do nosso webinar sobre o futuro do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre 3 fenômenos que estão surgindo a partir do aumento da quantidade de informações que a gente recebe e da quantidade de opções que a gente tem disponível. Eles são o FOMO, o FOBO e o JOMO. Vamos lá, a gente vai falar sobre cada um deles. FOMO é a sigla em inglês para Fear of Missing Out, né? O medo de estar perdendo alguma coisa, o medo de não estar sabendo, o medo de não estar em contato com eventos ou com pessoas ou com as coisas que estão acontecendo em geral. E é interessante notar que isso está profundamente ligado a uma coisa que é uma necessidade básica do ser humano, que é a necessidade de conexão, de se sentir parte de alguma coisa, de ter relacionamentos, de ter uma vida rica. Então as pessoas, é claro, têm que buscar ter conexão. Mas existe um momento, um nível de intensidade em que isso começa a virar uma patologia, ligada ao uso compulsivo de redes sociais, principalmente. Então, quando aquilo começa a entrar num campo em que você precisa parar o que você está fazendo para checar o celular, para ficar entrando no Instagram, no Facebook, no Twitter, etc., e isso começa a acontecer, inclusive em momentos onde você poderia estar tendo uma conexão real com as pessoas, isso está cruzando uma linha. E você está entrando no FOMO. Se fala muito no Vale do Silício sobre esse FOMO, né, sobre o Fear of Missing Out, em investimentos, em que às vezes você tem rodadas de investimento em empresas em que todos os fundos entram. Por quê? Porque alguém entrou e eu não quero perder, e se esse negócio der muito certo, e eu não quero perder, eu não quero deixar de fazer parte desse grupo, nem deixar de fazer parte de ter esse retorno. E às vezes você faz isso de uma maneira, esse comportamento de manada, é uma coisa que eventualmente até viola crenças que você tem ou vai contra informações que você tem, etc., mas você não consegue segurar o medo de perder algo, fear of missing out. Mas é claro que isso é uma coisa que pode ser evitada, né? Então como é que a gente pode trabalhar isso? A primeira coisa é um certo nível de desintoxicação de mídias sociais. E uma coisa que eu acho muito libertadora, recentemente eu passei a seguir um perfil no Instagram que é engraçadíssimo, chama Perrengue Chique. Não sei se o pessoal aqui já conhece também. É muito engraçado porque ele mostra um pouco o que está acontecendo. São pessoas que estão em lugares supostamente glamourosos e elas mostram o que está acontecendo em volta daquele momento perfeito que em geral é fotografado num lugar, e mostra que na verdade tem um monte de outras coisas ali que estão acontecendo e que não são tão glamourosas assim. Esse choque de realidade que isso traz te dá um pouco mais de pé no chão para as coisas, para saber que esse missing out, o que mesmo? Assim, o que eu estou perdendo? Assim, o que é tão incrível que eu preciso estar em contato com tudo? A gente tem que ter uma certa consciência de que muito do que a gente vê são recortes idealizados de situações, às vezes até fabricadas. Então, menos, né? Acho que a gente não precisa cruzar a fronteira da patologia para isso. Uma outra que foi criada pelo mesmo autor, que chama-se Patrick McGuinness, e esses termos, na verdade, são termos até antigos, são termos que apareceram pelas primeiras vezes por volta de 2003 no ambiente de Harvard, onde ele mesmo ele se percebeu com uma incapacidade de ação por conta da quantidade de opções que ele tinha disponível enquanto ali estudante de Harvard. Então ele podia fazer basicamente qualquer coisa, portanto ele não conseguia fazer nada. O Fear of a Better Option, ele é o medo de uma alternativa melhor, ele surge também desse receio de se comprometer com um curso de ação e, portanto, abrir mão de uma série de outros cursos de ação cujo desfecho é incerto, né? Mas potencialmente em algum cenário melhor do que o que você escolheu, e você se trava ali dentro daquela história. Isso obviamente, além da evidente indecisão, isso gera muita ansiedade e gera uma insatisfação, um sentimento contínuo de insatisfação.
né? E de insegurança e de infelicidade, em última análise. Eu acho que a libertação disso, a forma de evitar isso, começa com também com essa percepção de como você pode estar idealizando as situações melhores, as opções melhores que você tem. O próprio Patrick, que inventou isso, ele falava, tem um artigo dele em que ele fala que para coisas pequenas do dia a dia ele deixa o relógio decidir. Uma coisa meio bizarra, assim, que ele fala assim, se eu tiver duas alternativas, eu olho para o relógio e se o ponteiro estiver do lado esquerdo, eu escolho uma, se estiver do lado direito, o ponteiro dos segundos do relógio, né, estiver do lado direito, eu escolho uma, se estiver do lado esquerdo, eu escolho a outra, e vamos embora, porque no big deal, assim, não é uma coisa grande o suficiente para se preocupar. Mas existem outros casos em que eu acho que você se liberta mais, uma filosofia, um modo de pensar, que é o reconhecimento da sua não onisciência, né? Você não sabe se aquela opção, ou se outras opções, se podem surgir opções melhores, ou se outras opções melhores, ou até se opções que parecem melhores hoje vão continuar sendo melhores, se ao longo da execução delas, elas continuam sendo as melhores opções. E isso é extremamente libertador, permite você tomar uma decisão e seguir nela e falar, olha, a outra realmente, depois apareceu uma outra que parece melhor, mas depois ela pode parecer pior. E ela não estava disponível quando eu tomei essa decisão. Então, pronto, tem um amigo que fala, a sabedoria antiga, que fala, decisão boa, decisão tomada. Esse é um caminho. E um outro caminho para pensar sobre isso para algumas classes, isso é uma curiosidade quase, para algumas classes de problema existem soluções matemáticas para isso. Tem um livro muito curioso chamado Algorithms to Live By. E esse livro ele examina algoritmos usados em programação, né, no desenvolvimento de sistemas, e vê como eles podem ser aplicados em situações reais, situações triviais ali do dia a dia. E existe uma classe de problema que chama parada ótima, né, optimal stopping. Em alguns casos, quando você está diante de uma situação em que as escolhas aparecem, as oportunidades aparecem ao longo do tempo e uma vez que elas são descartadas, elas não podem ser recuperadas. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente está num mercado extremamente aquecido e a gente está procurando uma casa para alugar, e se eu visito uma casa e não faço uma proposta nessa casa, essa casa provavelmente alguém vai pegar, alguém vai alugar e eu não vou ter oportunidade de voltar atrás. E eu tenho um período, que é assim, quero alugar, vamos dizer, a casa para o final do ano, e eu me comprometi com a minha família em tomar essa decisão dentro desse mês. Como é que eu sei que horas que eu paro? Como é que eu sei? Eu espero até o último minuto, sendo que aí eu pego a última, sendo que já passou um monte e eventualmente já passou melhores do que a que eu peguei, mas essas já foram alugadas. Esse mesmo tipo de problema se encaixa em várias outras situações. Às vezes, quando você está selecionando alguém para uma vaga e você deixa aquela pessoa passar, ela pode pode ser contratada por outra pessoa, etc. E existe uma solução matemática para esse tipo de problema. Essa solução, eu não vou, obviamente, foge ao nosso escopo aqui entrar em detalhes sobre como ela se resolve do ponto de vista matemático, mas a regra simples dela é 1/3 do período que você tem disponível. Então, se você tiver 30 dias, 1/3 do período que você tem disponível para você calibrar a sua expectativa, e a partir daí você escolhe a melhor opção que surgir, dado o conjunto de expectativas que você criou. Então, eu tenho ali um mês para escolher a casa. Os primeiros 10 dias eu não escolho casa nenhuma. Eu só visito as casas e eu verifico o que tem dentro do mercado e eu começo a formar uma ideia. Olha, essa daqui é muito boa, essa daqui não é boa. Isso eu tenho uma ideia de mais ou menos isso que eu tenho disponível no mercado. A partir desse 1/3 do tempo, do 10º dia, a primeira casa que aparecer que é tão boa quanto as melhores que eu vi, ou melhor do que as melhores que eu vi, eu fecho. Essa é a resposta de um algoritmo de parada ótima, né, de optimal stopping, que você pode usar no seu dia a dia. Se essa classe de problemas existir, existem outras classes de problemas que têm soluções específicas também. Então, o seu livro é super interessante, vale a pena passar por ele. E por último, a gente vai falar do JOMO, né, o Joy of Missing Out.
né? A alegria de não estar conectado e de não estar sabendo o que os outros estão fazendo e de não estar nem aí para isso, né? A alegria de estar vivendo o momento presente, de estar fazendo o que você tem que fazer, independente do que os outros estão fazendo. É libertação completa. Esse daí a gente não precisa evitar, use sem moderação. Bom, pessoal, esse foi o nosso webinar de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, compartilhem o vídeo e até a próxima.